A paz do Senhor, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família, através desta programação. Estamos agora no ar através da TV do Canal 14, em Recife, região metropolitana, e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial, e pelo site www.iadpeplay.org.br. Compartilhe os nossos links nos grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas através desta programação da nossa Rede Brasil. Aproveitamos e convidamos você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Joel, o capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 14. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar-nos com o texto que estará aparecendo aí em sua tela. Vamos juntos ler a palavra do Senhor? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Jailson Andrade e o evangelista Marcelo Teles. É para nós uma alegria poder ter-los conosco aqui no programa Intercessão. O evangelista Jailson coordena a área 22, né? Ali em Brasilite, né? Está ali auxiliando o pastor. E o evangelista Marcelo Teles também coordena a área 17, ali na cidade de Camaragibe. É para nós uma satisfação tê-los conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. A satisfação é nossa e me sinto muito honrado, feliz e ao mesmo tempo grato por participar de uma programação tão importante, né, para incentivar os intercessores a continuarem a fazer a obra de Deus. Eu quero dar uma saudação bem breve, né, para os irmãos aí da área 22, forte abraço, da criança ao idoso, toda a liderança, obreiros, que Deus continue abençoando vocês. Que bênção, né? Pastor, a paz do Senhor, eu louvo a Deus também por esse privilégio, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que conta com a nossa colaboração junto a ele na obra de Deus. Saudar também o senhor, evangelista Jailson, e todos os irmãos da área 17 e os telespectadores queridos da nossa amada Rede Brasil. É sempre um prazer estar aqui. Que bênção, né? Graças a Deus. Então, antes de nós darmos início à nossa programação aqui, digo a nossa programação no sentido de comentarmos os assuntos que vão ser tratados nesta tarde, nós vamos pedir ao evangelista Marcelo para estar orando ao Senhor neste momento. Muito bem, pastor. Nós convidamos você também que está em casa, no seu ambiente de trabalho, vamos interceder e buscar ao Senhor, não é? Pai, no nome de Jesus, nós nos elevamos a Ti por meio da oração, sabendo a importância que tem, Senhor, de orar, de dialogar contigo e ter o privilégio também de ouvir a Tua voz enquanto oramos. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre este programa, sobre todos os nossos irmãos que serão diretamente abençoados por tudo o que vai, Senhor, acontecer, se comentar, fazer e realizar neste trabalho. Glorifica o Teu nome, trazendo saúde aos enfermos, consola aos enlutados e aproveitando a temática deste programa para conscientizar espiritualmente sobre a mais excelente tarefa, Senhor, de interceder, se colocar na brecha em prol das nações, em prol da Tua igreja, em prol de cada um daqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Nós pedimos a Tua bênção sobre todos nós, sobre toda a equipe da Rede Brasil, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, no programa de hoje, nós estaremos falando sobre fundamentos da intercessão e, para isso, observaremos a vida de intercessão do profeta Joel, homem de Deus, que profetizou para a nação de Israel com o intuito de um arrependimento. Portanto, gostaríamos já inicialmente perguntar quem foi o profeta Joel e qual o contexto de sua profecia, evangelista Jailson, evangelista Marcelo. Quando lemos o
próprio livro, a gente entende que a gente não tem muita informação sobre o profeta Joel, né? Sabemos muito pouco sobre a sua biografia. No versículo 1, nos diz a palavra do capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, está exatamente no seu livro a informação, e não temos nenhuma informação, se sabe exatamente a época que foi escrito o livro. Não é? Não há citações de reis, faz menção dos sacerdotes, né? Alguns estudiosos dizem que foi no tempo do rei Joás, porque foi tituleado pelo sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, mas entendemos que o profeta Joel, ele, até o próprio nome, né? Que significa o Senhor é Deus, porque na cultura judaica o nome tinha conexão com a vida, né? Não era a beleza do nome, mas exatamente o significado, a circunstância. Era quase como uma profecia, né? Uma profecia. Colocava o nome da pessoa, ele já se identificava, às vezes, o ofício, né? Que ele ia exercer lá na frente. O nome de Joel, o Senhor é Deus, tem dois aspectos interessantes. Eu coloquei aqui a singularidade do nome de Deus, um único Deus, e confrontava o politeísmo. Então já era uma mensagem, né? Aonde Joel chegava, o seu nome já era uma mensagem confrontando exatamente o politeísmo e mostrando a singularidade de Deus. E segundo aspecto, Deus único é soberano. Ele disse, o Senhor Adonai é Deus. Então, mostrava a autossuficiência de Deus e mostrava na sua mensagem, como o senhor perguntou, o bojo da sua mensagem, a essência da sua mensagem. Primeiro, o pecado é inevitável, ou atrai com certeza o juízo divino. E o segundo, o arrependimento produz a bênção, o grande livramento da parte do Senhor. Muito bem, pastor. O profeta Joel está entre aqueles que foram classificados como profetas menores. Às vezes as pessoas não dão a devida atenção, né, a estes homens de Deus. São 12 profetas menores, né? Por serem livros assim tão pouco explorados, acaba a pessoa sendo maleficiada por não ter acesso ao seu conteúdo bíblico, teológico, espiritual. Aqui mesmo a proposta no programa, né, é falar a respeito disso. Joel é muito conhecido de nós que somos pentecostais, que acreditamos na plena validade dos dons espirituais até os nossos dias, por isso que ele foi chamado de profeta pentecostal, por causa da promessa da efusão do Espírito, né? Em Joel 2:28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, né? 835 a.C., talvez contemporâneo de Elias, e que tem o mesmo significado do nome. Elias também significa Jeová é Deus, Joel, Jeová é Deus, né? Então a gente tem muito a aprender com Joel. Ele foi um comunicador das mensagens celestiais. Essas mensagens, elas têm 3 aspectos: tem a mensagem do juízo, tem a mensagem do conserto e tem a mensagem da restauração. E acima de tudo ele levantou-se como um arauto para fazer com que Israel retornasse ao altar, né, e se colocasse em clamor e súplicas para interceder por uma grande restauração nacional. É interessante, né? Porque ele, como um profeta, ele se destaca também como um dos intercessores, porque ele reconhece o valor da oração, né? Ele tanto reconhece o valor da oração que ele mobiliza o povo para buscar ao Senhor. Sem dúvida, pastor. E a gente vê, por exemplo, no texto que o senhor leu no começo, ele dizendo assim, no versículo 13, rasgai o vosso coração. O 12 ainda diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e choro e com pranto. Então está chamando o povo para o altar, para interceder, para se quebrantar diante de Deus. E ele condena aqui o formalismo, o ritualismo. Era comum o judeu, como sinal de quebrantamento, rasgar as vestes. Mas rasgar as vestes era só um sinal, não era quebrantamento. Era possível que a pessoa fizesse isso apenas como um ato exterior, para demonstrar a alguém que estava querendo se rasgar. Mas ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É como o ato de dobrar os joelhos, né? O ato de dobrar o joelho é um ato de submissão, mas não adianta dobrar os joelhos se não dobrar o coração. É aí onde Joel está chamando a atenção do povo judeu, que às vezes se envolvia apenas com as coisas ritualísticas e divorciadas da essência. Joel chama o povo para o altar para interceder. O senhor me lembrou um fato que eu acho que eu já até comentei aqui no programa. Um companheiro nosso,
Ele disse que quando os filhos dele eram pequenos, eles estavam dirigindo o carro, e a filha dele ficou em pé, entre um banco e outro, né? Um banco de trás, botou a mão assim nos bancos da frente e ficou em pé. Ele dirigindo, disse: minha filha, senta aí, senta e bota o cinto. E ela lá, em pé. Minha filha, senta e bota o cinto. E ele insistiu, ele teve que falar mais forte, né? Minha filha, senta e bota o cinto, que eu dou um freio aqui, você passa aí, é um prejuízo, tá? Então, quando ela falou forte com ela sentou. Ela sentou, botou o cinto e ela disse: eu estou sentado aqui, mas por dentro eu estou em pé. Olha, vai ser. Ela sentou, mas por dentro está em pé, né? Às vezes acontece isso, né? O camarada dele tem uma aparência, dobra o joelho, mas ele está altivo ainda, ele não está realmente humilhado, convertido, né? E como o evangelista Marcelo pontuou muito bem, o senhor trouxe essa ilustração, o versículo 2 do capítulo 1 diz o seguinte: ouvi isto, vós, anciãos ou velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Observe que ele chama a atenção, a sensibilidade. Escutem, dê ouvido. Porque no momento que ele pontuou muito bem, sensibilidade dos anciões, do povo, agregado àquilo que era efêmero, esqueceram, estavam dormindo. Essa palavra é a palavra de despertamento. Escutai, despertai. Preste atenção. Preste atenção. O juízo estava muito claro ali através da seca, né? Isso. A praga dos gafanhotos. E a misericórdia de Deus em usar o profeta Joel como a boca de Deus, arauto de Deus, chamando a atenção do povo, dizendo: arrependei-vos e vivei. Que coisa. Como vimos, o profeta inicia sua profecia convocando o povo ao arrependimento com clamor. Muitas vezes, da mesma forma, é necessário que o intercessor faça a sua oração com clamores. O que significa orar desta forma? E como se deu essa intercessão do profeta? Pastor, clamar literalmente significa falar em voz alta, né? A gente lembra de Bartimeu, que clamou tão alto que incomodou as pessoas que estavam à sua volta. Dependendo da situação moral e espiritual que se encontra, o contexto no qual a pessoa está inserido, é preciso levantar a voz. Isaías, no capítulo 62, Deus usa o profeta para se dirigir aos intercessores. Não haja silêncio em vós, até que eu ponha Jerusalém por mastro e bandeira entre as nações, né? Então não pode haver silêncio no intercessor. O intercessor tem que ser fazer um incessante clamor. Ele tem que ser aquele atalaia que não sai da sua posição espiritual. Eu costumo comparar, pastor, de forma bem simples, o intercessor ao piloto de avião. Muitas vidas dependem dele, né? Ele está ali na frente. Verdade. E muitas vidas dependem dele. Então ele tem que clamar, ele tem que rogar, ele tem que interceder, ele tem que literalmente incomodar, agitar o mundo espiritual com as suas súplicas. Há coisas que até Deus já determinou que não faria, e o intercessor fica ali na brecha, dizendo: Senhor, muda essa sentença. Por isso que o profeta Joel disse assim: quem sabe se voltará e se arrependerá. Esse arrepender aqui era do mal que Deus tinha dito que faria. Que mandaria sobre as nações. O evangelista já disse aqui, praga de gafanhotos, que trouxe uma devastação terrível para um povo que vivia essencialmente da agricultura. Né? Diz assim: o campo está assolado, o trigo está destruído e o mosto, que é aquele vinho primeiro, o suco de uva, né? Secou. Então trouxe uma devastação ao ponto de faltar a subsistência para a oferta de manjares, pastor. O serviço sacerdotal foi impedido porque faltou o material necessário para isso. Então foi uma crise que começou no meio do povo e atingiu até aos sacerdotes. E ele se dirige, pastor, aos sacerdotes. É muito lindo isso. Chorem, sacerdotes do Senhor. Vós que sois ministros de Deus, colocai entre o pórtico e o altar, não é? E diz: poupa ao teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Então, ele chama os intercessores. O sacerdote já é, por ofício, um intercessor. Com certeza. Ele se coloca, né, entre o povo e Deus para clamar, para pedir que o Senhor venha restaurar espiritualmente o seu povo.
Interessante, pastor, que depois de nomear, como disse o evangelista Marcelo, revelar o juízo de Deus, que abrangeu toda a área da vida do povo, né? A área financeira, econômica, foi citado aqui João 1:9, né? Joel 1:9, que até a oferta, libação, sacrifício. Então, a convocação do profeta, ele conclamando o povo, depois daquela assolação, dá-nos a entender que o povo estava realmente no sono da indolência, né? Havia morbidez espiritual, havia a falta de apetite espiritual pela oração, pela intercessão, porque as evidências despertam no intercessor realmente ele agir, porque lamentai-vos. E lamentação é oração para que Deus haja, Deus intervenha. Quem sabe nesse momento há muitas pessoas que percebem o perigo, percebem realmente o prejuízo, e às vezes o pecado atrai o inevitável juízo de Deus, mas há uma saída. Isso. Lamentai-vos, entre no altar, gemei. Isso. E aquele gemido ali dá para entender que exprime uma dor moral ou física, é suspirar, é trazer do recôndito da alma palavras que revelem o seu arrependimento, a sua conversão e a sua contrição. É interessante, né? E Joel, a gente vê que ele era um profundo conhecedor das Escrituras, né? Porque lá me parece que no Levítico e Deuteronômio, Deus estava dizendo ao povo que se o povo realmente vivesse de acordo com a sua vontade, a bênção estaria sobre eles, né? Mas se o povo se afastasse, ia atrair sobre si a maldição de Deus, né? A gente vê isso no capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio, pastor. A gente vê que como é importante o profeta ele ter o conhecimento da palavra, porque Deus fala e o profeta ele toma posse da palavra de Deus e compara com as Escrituras, né? Aí ele viu que realmente a situação era complicada, porque o povo tinha se desviado, tinha se afastado. Aí vem a convocação para clamar, porque não era só uma oração assim vazia, né? Era uma oração que o clamor, como o senhor falou, é um grito, é algo que brota de dentro, né? É algo que vem com choro, com soluço, é como o senhor falou uma coisa interessante aí, que o intercessor, ele é comparado ao piloto de avião, né? Muitas vidas estão dependendo dele. Quando ele entende essa posição que ele ocupa como intercessor, então ele não apenas clama, mas ele vê que o clamor dele não é suficiente. Aí ele sai convocando outros para buscar, porque ele viu o perigo que estava acontecendo. Interessante, nessa convocação, ele aponta o lugar, não é? Ele não diz assim, sai nas praças, faça uma passeata, não é? Ele aponta o lugar de santificáveis, um jejum. Qual o lugar que o profeta apontou? A casa do Senhor. Então dá para entender que até o serviço da casa de Deus, a devoção, a intercessão, a oração, estava sendo rechacida, né? Então observe que ele aponta, santificais um jejum, e ele aponta para onde? A casa do Senhor, casa de oração, de quebrantamento, de adoração e de entrega total. A gente vê um fato semelhante na vida de Josafá, né? Quando ele viu que recebeu a notícia de que vinha uma grande multidão contra ele teve medo, mas como ele conhecia Deus, e ele tinha uma experiência com o Senhor, e então ele convoca o povo para um jejum. Não é como é importante, não é o jejum num momento de dificuldade, né? E Josafá, ele convoca o povo para o jejum e ele levanta a voz e clama ao Senhor. Seria interessante, eu acho que para muitos, eu sei que aqui já tivemos um programa específico sobre o jejum, mas como faz tempo que a gente falou, a importância do jejum como um reforço na oração. Você podia corroborar com os nossos irmãos? Sem sombra de dúvida, pastor. A oração, ela é um ato físico, mas que tem repercussões espirituais. E acompanhada do jejum, que é a abstinência total ou parcial de alimentos com propósitos espirituais. Não é para emagrecer, né? É com propósitos espirituais. Tem um propósito. Não confundir jejum espiritual com jejum intermitente. Intermitente, exato. Hoje é uma prática, né? É a prática muito comum momento, entre as pessoas até não evangélicas, né? Mas essa convocação de Josafá, ela foi similar à convocação de Joel. Ele não só se sentiu, Joel, no dever de fazer
como também de contagiar outros para que fizessem. É tanto, pastor, que no versículo 16 do capítulo 2, ele é usado por Deus para dizer: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos. Isso fala de criança, pastor. E os que mamam, pastor. Até criança de peito, que ainda não tinha desmamado, teria que participar desse dia de proibição, que era o dia de abstinência total de alimentos, com o propósito de Deus reverter o quadro moral, físico, moral e espiritual da nação. E ainda, pastor, veja que coisa, né? Normalmente, quando um soldado israelense casava, ele passava 1 ano de lua de mel, fora do tiro de guerra israelense. Mas aqui Joel diz assim: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Até a lua de mel tinha que interromper para que toda a nação participasse desse momento de intercessão, de jejum nacional. Sabe, pastor, o meu maior desejo é ver esse despertamento, glória a Deus, a nível de Brasil, não é? Há pessoas que estão indo no momento para Augsburg, né? Dizendo, está acontecendo um mover lá, não é isso? Será que eu tenho que ir para o ambiente físico? Eu tenho que fazer com que o que está acontecendo lá possa acontecer aqui. Com certeza. Né? O que está acontecendo lá é um retorno ao altar. Isso pode acontecer no meu quarto, na minha vida pessoal, isso pode acontecer na congregação que eu faço parte, isso pode acontecer no meu estado, isso pode acontecer na minha nação, né? Isso tudo depende de que eu tenha a mesma predisposição do que aqueles, que é estar de volta ao altar, de jejuar, de orar, de interceder, para que o mesmo Deus que está fazendo lá, faça também em nossos dias, né? É interessante que, além de convocar o povo, no capítulo 1, versículo 19, ele clama, porque há muitas pessoas convocando, né? As redes sociais estão assim, né? Que às vezes mostra até uma certa espiritualidade e mostra algumas evidências históricas, atuais, mas que na realidade não se envolve com. No versículo 19 ele diz: a ti clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as aves do campo. Ele está dizendo: Senhor, socorre a gente. E o jejum, não é? Que nos dá mais força na intercessão, na oração, se aproximar de Deus e se abster de tudo, não é? Para que o Senhor cada vez mais tenha misericórdia, porque Ele é compassivo. O senhor me lembrou o apóstolo Paulo rogando a Timóteo, ele disse assim: participa das aflições do Evangelho, né? Quer dizer, não fica somente de fora, não, né? Não fica, porque é muito fácil mandar, é muito assim, a gente tem que orar, nós temos que buscar, mas o intercessor não é aquele que apenas convoca, é aquele que ora, é aquele que ele se coloca como exemplo. E nós vemos aqui isso na vida do profeta Joel. Que maravilha, né? Você que está em casa aí nos ouvindo, esteja atento a esta realidade, porque o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia diz que foi para o nosso ensino. Tudo que está escrito é para o nosso ensino, né? Então, nada que está escrito é por acaso. Quando o Espírito Santo inspirou os autores das Escrituras para escrever, ele deixou escrito como um legado para ser observado, como um modelo para ser seguido. Então, no momento da adversidade, não é tempo para brincadeira, o negócio é sério. A gente tem que buscar o Senhor e se prostrar na presença de Deus e não apenas fazer aquela oraçãozinha rápida: Senhor, abençoa o teu povo. Não, orar com clamor aqui, é orar para ver resultado. É ir para briga, não é assim? É ir para briga. Literalmente. Literalmente, né? Eu me lembro aqui que eu vi uma vez uma história no livro de português de uma tribo que estava em conflito com outra tribo. Só que uma tribo do outro lado do rio era uma tribo maior e ela estava a ponto de invadir a tribo menor. Então o que foi que o chefe da tribo menor, que estava aqui da cá do rio, ele disse assim: olha, nós vamos lá, vamos para a guerra. Eles partiram primeiro. E quando atravessaram o rio para guerrear contra a tribo maior, quando todos desceram do barco, aí ele tocou fogo nos barcos. Aí os índios ficaram preocupados: e aí? E se a gente começar a perder, como é que a gente volta? Ele disse: a gente não pode perder, porque a gente não tem mais como voltar. A gente vai ter que ir para vencer. E foram e venceram. Quer dizer, não tinha esse negócio de voltar.
Então, quando você parte para clamar a Deus, você não parte com um pensamento de voltar. Você quer voltar assim, trazendo consigo os seus molhos, né? Trazer o resultado. Né? É resultado, é partir como aquela mulher cananeia. Eu né? lembrei dela. Lembro dela. Ela saiu clamando, né? E enfrentou o desprezo dos discípulos, o silêncio de Jesus. E ela continuou até que o Senhor Jesus viu a persistência dela e disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos a um rápido intervalo. O programa está apenas começando e veja que o negócio está esquentando e tem muita coisa para frente, não é? Então, não saia do seu lugar aí, fica aí conosco e já já voltamos. Estamos de volta com o programa Intercessão. Estamos aqui falando sobre fundamentos da intercessão com o tema de hoje. Estamos tratando sobre a vida de intercessão do profeta Joel. A nossa intercessão ela deve ser acompanhada de algumas características essenciais que são reveladas, por exemplo, no capítulo 2 do livro do profeta Joel, mais especificamente nos versículos 12 e 13. O que podemos comentar sobre as características desta intercessão, evangelista Marcelo, evangelista Jailson, né? A minha mente já está ficando cansada. O texto-chave que foi lido pelo Senhor, Joel 2, 12 e 13, né? Uma convocação, mas eu acho interessante que Deus exige através do profeta uma conversão sincera, né? Convertei-vos a mim. É uma natureza deve estar dessa volta, desse retorno, é a volta de uma relação pessoal com Deus. Primeiro, convertei-vos a mim, aquilo que eu tenho revelado através dos meus profetas. É uma volta com profundidade de todo o vosso coração. E coração aqui não é esse ó que se encontra na caixa torácica, né? Mas abarca toda a personalidade humana. Coração aí, sentimento, vontade, intelecto. Deus, eu quero vocês por inteiro, com inteireza de coração. Eu me lembrei do rei Amazias, né? Que fazia o que era reto ao Senhor, mas não com o coração inteiro. Então o arrependimento ou a conversão, essa convocação do profeta exigia do povo uma conversão sincera, não é? Revelar aquilo que estava dentro, gemer, lamentar, não é? Mudança de atitude, tem que ter mudança. Para Deus revelar a sua intervenção, a sua misericórdia, tem que ter uma mudança de atitude, não é? Então, rasgai não os vossos vestidos. O senhor pontuou muito bem no primeiro bloco, não é? Rasgai o vosso coração. É como dizer, Deus não condena as suas leis cerimoniais, Isaías capítulo 1 mostra muito bem isso, mas condena a hipocrisia, a falta de sinceridade. Lá os Efésios capítulo 6, versículo 24, nas considerações finais do apóstolo, me chama muito a atenção quando ele diz assim: todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, a graça de Deus é revelada nele. Então, quanto mais o intercessor, ele revela a sua transparência, o que está dentro de si, mudança de atitude, sinceridade, com certeza Deus muda qualquer situação, através da intercessão. O senhor me fez lembrar aquele conselho que Salomão ele dá para Davi, né? Ele diz aqui no capítulo 28 e versículo 9 de 1 Crônicas, ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. É interessante, né? Esse buscar, converter a mim de todo o coração, porque Deus não aceita um coração dividido, né? Sem sombra de dúvida, né? Deus usou os profetas para condenar essa falta de segurança, às vezes, de Israel, falta de decisão. Jesus, nas páginas do Novo Testamento, diz: quem dera fosses frio ou quente, por quanto és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa indecisão, essa falta de postura espiritual. Então, se espera que a pessoa tome a decisão de todo o coração, para não se enquadrar naquela palavra de reprovação do profeta: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está distante, não é? Então, rasgai o vosso coração,
Se eu não me engano, é o hino 193, né? Diz que tem que deixar tudo no altar. No altar. Não é isso? Se orares, porém, sem o teu coração, não é? Aí não vai ter a paz que só o Senhor pode dar. Isso. Tem que colocar, derramar mesmo o coração no altar como libação ao nosso Deus. Rasgar, literalmente, quer dizer quebrantar. A expressão que o senhor leu aí no texto de esquadrinhar é partir em vários pedaços. Então Deus esquadrinha, ele olha, diz que o coração é terra que ninguém anda, mas Deus anda, né? É verdade. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, né? Jeremias 17, né? Isso. Versículo 9 e 10. É o né? coração, né? E é enganoso. A pessoa às vezes pode pensar, né, tem a aparência de piedade e acha que está fazendo correto, mas não está. Mas a convocação é se arrepender e chegar-se a Deus de todo o coração. É interessante, né? O rasgar o coração é para que Deus possa realmente observar lá dentro, ver se há realmente sinceridade. Porque se houver sinceridade, aí Deus opera, porque a Bíblia diz que Deus ama a verdade do íntimo. Isso. Deus ama a verdade no íntimo. Então, Joel, ele está levando o povo ao arrependimento. Lembrar, porque até mesmo na consagração do templo de Salomão, não é? A gente vê Deus respondendo à oração de Salomão, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então a gente vê aí que realmente esses versículos ele é muito importante, porque o profeta diz assim: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Né? Então veja como é importante essa convocação do profeta, porque o que estava acontecendo era resultado do pecado, né? Então a pessoa tem que se rasgar o coração e se autoavaliar também, né, evangelista? Ele tem que se autoavaliar para ponderar, para ver se as coisas que estão acontecendo é uma prova, é uma provação ou se é castigo, né? Porque o cara tem que entender se é prova ou se é castigo. Bom, se você se autoavaliou e viu como Jó, né? Ele se autoavaliou, disse assim: rapaz, pese-me Deus em balanças fiéis, ele saberá a minha sinceridade, né? Mas se você se analisa e diz: rapaz, eu estou fora do caminho, então Jó está dizendo assim: ó, te converte, vai buscar. O próprio termo conversão, pastor, quer dizer isso, né? É chamado pelos judeus de shuv, quer dizer voltar, né? Quando a pessoa toma uma rodovia errada, descobre que está errada e voa atrás de uma placa de retorno. Né? Tem que ter um retorno aqui para poder voltar e pegar o rumo certo, né? Então o Joel está sendo essa placa aí. Isso. Ele está dizendo: olha, vocês têm que retornar, vocês têm que se converter, vocês têm que voltar para Deus. Né? E essa convocação é uma convocação geral. Ele faz isso baseado no caráter de Deus. Olha, eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, Deus, ele não vai ficar de braço cruzado, não. Quem sabe se voltará e deixará após si uma bênção. Ele vai mudar o quadro. Porque há quem pensasse que a praga de gafanhoto, a invasão dos inimigos, né, e a sequidão fosse uma questão natural. Sempre há alterações climáticas, pode acontecer praga de gafanhoto, isso é comum, né? As pessoas tendem a atribuir a questão natural. Mas ele disse: narrai aos vossos filhos, falai com os anciãos que já têm experiência de vida, que vieram de outras gerações. Isso aí não é uma coisa natural. Isso é o castigo de Deus. É tanto que Deus chama os gafanhotos de meu exército. Foi eu quem enviei. Não é? Fica a discussão se eram 4 espécies de gafanhoto ou o gafanhoto em 4 fases, que promoveu uma destruição total na agricultura. E pesou no bolso, pastor, porque às vezes Deus mexe na economia, né? Claro. Pesou no bolso. E até semente. Foi. Ele tinha gafanhotos que ruía até o talo da árvore, tirando a possibilidade de crescimento, que é o destruidor, né? O destruidor, ele faz isso, ele tira a possibilidade de crescimento. Então, Joel usa essa palavra para trazer o povo e diz: olha, baseado no caráter de Deus, ele pode mudar essa situação. Jonas não queria que ele fizesse nada em benefício de Nínive, né? Ele foi mais profeta do que intercessor, né? Foi. Mas Joel não, Joel... Pegou a mensagem civil. Foi, mas Joel, ele conseguiu ser um sacerdote e um profeta. Ele
condenou o pecado, mas chamou o povo, o remédio é a gente se voltar e Deus vai mudar esse quadro. E existem situações, pastor Jefferson, que Deus intervém na sua soberania. Mas observe que no livro do profeta Joel, ele mostra o caminho, o arrependimento. A condição. A condição. Então, na soberania, Deus pode restaurar uma nação, Deus pode restaurar conforme a sua soberania, sendo que o profeta foi usado pelo Espírito Santo mostrando a condição. Conversão, arrependimento, rasgar o coração, revelar o que está lá dentro, aonde está o problema, não é? Que o problema não era questão climática, não era a estação do tempo, não, era questão de juízo. Isso. Então ele traz o povo para essa realidade, para alcançar as benesses do Senhor. É interessante, né? Porque não basta só pedir o perdão. O arrependimento tem que vir com conversão, né? Com mudança de atitude, né? Porque o camarada pode simplesmente pedir o perdão ali e tal, mas a Bíblia diz: aquele que confessa a sua transgressão e deixa. Né? Alcançará a misericórdia, né? É interessante. Como é bom, né? Vemos que o profeta Joel, ainda aqui, ele mostra que Deus é misericordioso e compassivo. Quer dizer, é importante que o intercessor ele conheça os atributos de Deus, né? O senhor falou de acordo com o caráter de Deus. Como é importante quando o intercessor ele ora conhecendo os atributos de Deus, né? Porque ele sabe que Deus é santo e por ele ser santo, então ele condena o pecado. Por ele ser justo, ele condena a injustiça. Por ele ser misericordioso, ele se compadece para socorrer. Como é importante, né? O intercessor ele compreender os atributos divinos, porque o conhecimento dos atributos divinos leva o intercessor a ter mais ousadia no momento quando ele for falar com Deus, né? Sem sombra de dúvida, pastor. E esse seu comentário me lembrou de Abraão. Na ocasião em que os dois anjos e o próprio Senhor, né, em uma teofania, veio a ele e comunicou a ele que a sua esposa ficaria grávida, depois de um ano o menino nasceria, mas também disse o que faria com Sodoma e Gomorra, não é isso? E quando os anjos se ausentaram, ficou só Abraão e o Senhor, foi um particular, não é? E aí a Bíblia diz que ele disse assim: destruirás o justo com o ímpio. Olha como ele sabe que Deus não ia fazer uma coisa dessa. O intercessor, ele começa a ter intimidade com Deus ao ponto de conhecer o caráter de Deus. Que em Deus não há injustiça. Tiago diz que nem sombra de mudança, de variação tem em Deus. Pelo contrário, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Então, Abraão aí sabe, o juiz de toda a terra vai destruir o justo e o ímpio, tudo junto, no mesmo pacote, não vai fazer isso não. Aí ele começa a numerar a quantidade de justos, né? 50, 30, 20, 10, né? E ainda que tivesse um justo lá apenas, o Senhor tiraria para poder executar o juízo. Como tirou, né? Porque a gente vê que Pedro mais tarde diz que o justo Ló, ele se afligia. Ele se afligia sempre, né? Interessante, né? É interessante a urgência, né, da convocação. Lá no versículo 12 diz: agora mesmo. Então, existem momentos que o intercessor tem que entrar em cena. Observe que, quando ele falou o caráter de Deus, a motivação de voltar para Deus. O profeta aponta o caráter de Deus. Um Deus compassivo, versículo 13. Compassivo e misericordioso. Ele aponta aqui dizendo que Deus é tardio em irar-se. Quer dizer, quando Deus vem se irar é porque já... E ele se arrepende do mal. Ele diz mais: Deus é o Deus da aliança. Ele traz à memória do povo que é o Deus da aliança. Foi o Deus que prometeu a Abraão, foi Deus que abençoou a nação, né, exclusiva de Deus, para ser arauto e difundir e anunciar as obras de Deus. E ele está apontando: Deus é o Deus da aliança, Deus se arrepende do mal. Agora depende de vocês, agora mesmo, com urgência, não é amanhã. Daqui uma semana eu vou orar. Não é? Tem problema que acontece no sentido, seja na vida emocional, espiritual, financeira, que tem pessoas que não, eu vou para o mês entrar num propósito, não é? Mas às vezes é urgente, você tem que correr aos pés do Senhor. O profeta deixa muito claro isso.
E esse arrepende-se do mal é porque ele se compadece, né? Compadece. Você vê que o Jonas, eu acho interessante, o senhor falou sobre Jonas, mas eu acho interessante o conhecimento que Jonas tinha de Deus e a segurança. Ele conhecia tanto Deus que ele chegou a criticar. Ele disse assim: eu sabia que o senhor tem um coração mole. E o senhor tem um coração bonito, outras palavras, né? E se o camarada se arrependeu, o senhor se compadece. Eu sabia disso, por isso que eu fugi para Tarso. Ele conhecia Deus, ele conhecia tanto, ele tinha tanta segurança, a natureza de Deus, que ele disse assim: rapaz, se eu for falar essas palavras, Deus vai se arrepender. Ele queria que o povo fosse castigado. Né? Por isso que ele disse: eu preveni para lá, porque o senhor tem um coração que se compadece. Eu vi uma vez uma frase que eu levei tempo para entender ela, mas depois eu entendi. Disse que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, Deus não é fraco, né? Mas aí eu vim compreender depois que essa fraqueza de Deus que o escritor fala é que Deus, ele se compadece, né? Não é que existe a fraqueza em Deus. Sim. É porque Deus, ele se compadece mediante aqueles que se arrependem de acordo com a sua vontade, né? Então, quando o homem ele realmente entende e se humilha de verdade, como o filho pródigo, né? Ele voltou para casa, o mundo pródigo, ele não aceitou aquilo. Mas o pai disse assim: esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele voltou. E o texto diz: e caindo em si. Não só caindo em si, tem muitas pessoas que caem em si. Mas o segredo ali é voltar para o Pai. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Vou lá. Glória a Deus, né? Eu estava aqui procurando, me lembrando aqui de um texto, que o senhor falou sobre a importância de um justo, né? E na destruição de Sodoma, a gente vê que os anjos disseram assim: olha, vocês têm que sair daqui porque eu não posso destruir enquanto vocês estiverem aqui. Veja como é importante, né? Pegou pelas mãos, pastor. Teve que arrancar a força, porque intercessor, como Deus valoriza aquele que anda de acordo com a sua vontade, né? É isso mesmo. É muito importante que o intercessor viva essa vida de acordo com os padrões de Deus. Mas nós vemos aqui que a conversa está boa, mas vamos para frente. Ainda temos alguns assuntos, né? E a gente sabe que ao orarmos nós estamos entrando no universo divino, né? A gente vê que em Joel, ainda no capítulo 2, vemos uma nova dimensão espiritual no derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. O intercessor, seguindo o exemplo do profeta, deve orar por novas revelações da parte de Deus, evangelista Marcelo? Pastor, o povo de Judá precisava entender, como já falamos, que as questões que estavam acontecendo eram um castigo de Deus e não apenas fenômenos climáticos. Havia um juízo de Deus. Porém, quando eles foram conclamados a entender isso e a se quebrantarem, eles também precisavam entender que eles precisavam mais do que uma boa colheita. Eles precisavam mais do que da saúde dos animais. Eles precisavam mais do que as condições necessárias para apresentar os sacrifícios no templo. Eles precisavam do Espírito Santo, que é o vivificador da vida espiritual do povo e do crente individualmente. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos servir a Deus à altura. É Ele quem nos dá as condições necessárias para podermos agradar a Deus. É tanto que toda a atividade do Espírito Santo ela é experiencial, quero dizer, é na experiência. Pode ver, a partir do convencimento, não é isso? Até a glorificação, o Espírito Santo é o aplicador de todas essas atividades operacionais na vida do crente, desde o Antigo Testamento. Daí porque Deus queria mais do que uma restauração física, moral, Ele queria, sobretudo, uma restauração espiritual. E nós temos que buscar isso, pastor. Nós temos que buscar. Abacuque orou por isso, intercedeu. Aviva a tua obra no meio dos anos. Por que no meio, pastor? Porque todo mundo começa bem. Mas durante a trajetória, às vezes as provas, as tentações, né? A própria fragilidade humana, né? Tende a decair, diminuir o ritmo, diminuir o fervor, perder aquele primeiro amor. Aí é preciso que o Espírito Santo venha como aquele Espírito renovador. Até porque a expressão renovar é tornar novo de novo. Não é? Então ele tem essa função renovadora, restauradora. E nós precisamos atualmente buscar
esse avivamento espiritual, essa renovação, né? Temos que desejar que o Deus que operou no passado, Ele reproduza no presente o que já fez e ainda em proporções maiores, porque sempre a perspectiva de Deus é de fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, né? Então a oração dá para entender que é nos levar a pisar em solo sagrado, né? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios sobre as sortes de bênçãos espirituais e faz menção do Espírito Santo, né? O Espírito no vosso homem interior, né? Ele mostra com muita clareza ali que aquelas bênçãos é para todos aqueles que estavam inseridos no corpo de Cristo. E ele começa a descortinar, porque o Espírito Santo inflama o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, né? A nossa vontade. Não mando mais eu, Ele que manda em mim, ou seja, a minha vida está baseada na sua vontade. Então Ele inflama a nossa alma, Ele inquieta, podemos dizer, o nosso coração a fazer a sua vontade e abre os nossos lábios para profetizar, para anunciar a verdade, para fazer notórias as suas obras. Salmo 40, verso 5. Eu quisera anunciar todas as tuas obras, mas são muitas. Então, o Espírito Santo nos impulsiona a anunciar as obras de Cristo, porque Cristo é a revelação final de Deus, né? A gente ora como intercessor para Deus revelar a sua vontade em um contexto, em circunstância, mas o Espírito Santo, ele é responsável e revela no coração do pecador, convencendo Cristo como a revelação final. Não há outra revelação, mas a necessidade de se render ao seu Senhorio. E assim, todo intercessor, no caso, ele deve se apropriar dessas promessas, né? Porque derramarei do meu espírito. A gente vê que era uma promessa que aconteceu, e Pedro, ele descreve isso muito bem lá no dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo derramou do seu poder sobre a vida dos servos de Deus, e ele disse, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então a gente vê que o intercessor, ele precisa verdadeiramente buscar, aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, eles devem buscar, né, o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles devem buscar mais e novas revelações de Deus, porque o nosso Deus, ele não estacionou, né? Paulo fala sobre as riquezas da graça e as riquezas da glória, né? Incompreensíveis, ele fala, né? Riquezas da graça. E sempre quando Paulo se reporta às verdades de Deus, ele chama de mistérios que estavam ocultos e agora em Cristo foram revelados e que nós temos acesso, pastor. A palavra-chave da obra de Cristo é o acesso, é uma porta que se abre. Sempre quando um jovem ou um adolescente ou uma criança é batizada, um idoso, eu digo, a porta se abriu. Eu digo a ele. Para novas revelações. Para o acesso aos dons, para desenvolver a vida espiritual. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é extremamente necessário à vida cristã. Não é uma doutrina periférica, é uma doutrina fundamental. Jesus, antes de mandar os discípulos pregar, quando ele foi assunto ao céu, disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse revestimento é necessário. E ele tem um propósito de nos habilitar para dar o testemunho de Cristo com mais vigor, mais dinâmica, mais fervor. Antes de Pedro ser batizado com o Espírito Santo, já era um crente salvo, já tinha o Espírito Santo, isso é fato, não é? Mas depois de revestido, Pedro, o iletrado, não é, diante do sinédrio judaico, confrontando, disse assim, o Salmo 16 diz que Davi disse que o santo não veria corrupção, mas o corpo dele está aí sepultado. Será que Davi está falando dele? Não, Davi está falando de Jesus, porque o corpo não chegou nem a cheirar mal, com 3 dias ele levantou. E está o sepulcro aí para vocês olharem se tem alguma coisa lá, não é? Então, a mensagem da ressurreição, se fosse uma mentira, fazia sucesso em qualquer lugar, menos em Jerusalém, se fosse uma mentira. Mas foi justamente lá o palco, não é? A ascensão do cristianismo foi no terreno da oposição, porque homens que estiveram com Jesus, cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra com ousadia. Sem falar, pastor, que há muitos que perdem, não é? Não tem o discernimento de que orar em línguas é interceder na linguagem do Espírito. Glória a Deus. É preciso cultivar a oração em línguas, ainda que não seja compreensível, que pode até ser,
Porque Paulo diz que aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Deus pode, naquele momento, cumprir Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. No dia do batismo com o Espírito Santo, o povo ouviram os discípulos magnificar a Deus na sua própria língua. Para os discípulos era estranho, né? Pois é. Mas para os ouvintes, não. E nós temos casos aqui na história da nossa Assembleia, da Igreja Assembleia de Deus, no livro do Diário do Pioneiro, na história da Assembleia de Deus, conta que Jesus batizou a pessoa falando em alemão. Sim. E o outro que estava ali entendeu, recebeu uma mensagem. Alguém que conhecia o idioma entendeu que Deus estava falando com ele. Então isso é muito natural, né? Natural. E é interessante que esse derramado do Espírito Santo derruba a parede do preconceito, né? Vossos filhos e filhas. Isso. Se refere à questão da sexual. A sexualidade. Homens, mulheres. Homens e mulheres. E ele aponta também para o social, servos e servas. E até a faixa etária, né? Velhos e jovens. Isso. Então todos são convocados a beber dessa fonte, né? Glória a Deus. E interessante que na segunda oração do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, a sua carta aos Efésios, ele disse: eu oro por vocês. Eu não cesso de interceder por vocês para que o Senhor ilumine, traga compreensão, né? Que o Espírito Santo encontre no vosso coração e esteja arraigado, enraizado ao ponto de vocês compreender o grande amor de Deus, a altura, a profundidade. Então o Espírito Santo, além de todas as bênçãos, o revestimento, o batismo, porta para os dons espirituais e as demais bênçãos da salvação. Glória a Deus, que maravilha, né? Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo deve buscar este revestimento de poder, e você que já é batizado com o Espírito Santo deve buscar esta revelação. O senhor falando sobre a gente orar em línguas é importante. Eu tive uma experiência que eu acho que eu posso compartilhar aqui com os irmãos. Foi interessante. Eu estava no culto matutino ali no Tempo Central, toda terça-feira a gente está ali orando, né? No culto matutino, desde cedo. E teve um momento que eu comecei a orar em línguas estranhas. E eu percebi que eu estava falando um idioma diferente. E na proporção em que eu estava falando, me veio à mente um povo na África. Um povo na África. E eu estava orando a Deus no dialeto daquele povo. E eu via o povo na minha mente, e via naquele momento. E quanto mais eu orava, mais eu intercedia. E eu sabia que eu estava intercedendo por aquele povo. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Entendi. Mas eu sabia que eu estava intercedendo a Deus na linguagem daquele povo. Porque naquela hora da oração, eu vi o povo na minha mente. Eu vi aquele momento de intercessão. E eu sabia que o Espírito Santo estava me guiando para interceder por aquele povo. Foi uma experiência muito maravilhosa, aquela que eu tive naquela manhã, né? Então todas essas bênçãos, né? É bíblica, histórica e testemunhal. Nós somos testemunhas. Pois é. Somos testemunhas. Nós bebemos de um só Espírito, né? A gente não inventa isso. Não inventa. Isso é verdade. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade para os dias de hoje. A ação do Espírito Santo, os dons espirituais é uma realidade para os dias de hoje. Glória a Deus. Se aproprie desta verdade, não é? O escritor Orlando Boia, no livro Espada Cortante, ele conta que a parábola da cachoeira, né? Diz que alguém um dia chegou ali e viu aquela cachoeira, aquelas águas ali de Paulo Afonso, e ele disse assim: rapaz, se eu posso gerar energia para o Nordeste. Se apropriou das águas ali de Paulo Afonso e preparou tudo aquele maquinário, e hoje nós somos abençoados com aquela água, né? De energia, né? Alguém se apropriou da bênção. O Espírito Santo está derramado, aproprie-se, né, desta verdade, e Deus pode fazer, você pode ser luz para as nações, para o mundo, através da sua intercessão. Eita, glória a Deus, o negócio esquentou e ficou bom. Deu vontade de a gente esticar mais o programa. Pedi a produção aqui mais 1 hora, mas ela só me deram 3 minutos a mais. E a gente vê que, como vimos, né, a intercessão ela traz novas perspectivas, nos leva a novos lugares na dimensão espiritual. Por fim, o que poderíamos refletir sobre a nossa responsabilidade de intercessores, assim como o profeta Joel, o evangelista Marcelo, evangelista... Muito bem, pastor. Eu penso, pastor, que toda omissão, ela gera consequências, não tem como medir essas consequências, né? Se o padeiro deixar de fazer pão, vai ser um problema. Isso. Se o professor deixar de ensinar, vai gerar vai se levantar uma geração ignorante, não é? Se o médico não for naquele dia da cirurgia que está marcada, pode comprometer a saúde do paciente, né? Então, se a atividade desses profissionais é imprescindível, pastor,
como não seria, não é, a função do intercessor, daquele que se coloca na brecha. O próprio Deus falou para Ezequiel: procurei um homem que estivesse na brecha, e a ninguém achei. Guarde-nos o Senhor de que nessa geração do século XXI nós ouçamos esta expressão de que não há ninguém na brecha pelo Brasil, não há ninguém na brecha pelas Américas, pela Ásia, pela África, pela Oceania, não é isso? Que Deus não nos permita ver essa lacuna sem ser preenchida, né? Nós é que temos que nos colocar lá. Não vamos orar para Deus levantar pessoas, vamos ser a pessoa, não é? Diz que Neemias passou 4 meses orando pela restauração de Jerusalém, e quando compareceu diante de Artaxerxes, né, e que ele viu a tristeza de Neemias, né? Neemias disse assim: eu preciso de um tempo para ir restaurar Jerusalém. Então ele estava orando pela restauração e ele seria um instrumento. Às vezes nós somos a resposta das nossas orações. Glória a Deus. Às vezes nós somos a resposta das nossas orações. Então, a pessoa que vai interceder pela tua família é você mesmo. A pessoa que vai interceder pelo Brasil é você mesmo. A pessoa que vai interceder pelas nações é você mesmo. Assuma seu posto. Não caia na falha de se omitir dessa tarefa tão relevante espiritualmente. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Chegamos ao final do programa e a produção está aqui dizendo: pastor, já encerrou. É porque assim, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, a gente vê que realmente é importante. E eu creio que o programa de hoje ele trouxe para nós um grande despertamento espiritual, e essa palavra final aqui do evangelista Marcelo Teles é muito importante. Seja você a resposta da oração, né? Da intercessão. Que Deus abençoe a todos que estão em casa. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, evangelista Jailson. Prazer. Para nós uma alegria, né? E prazer é nosso, Marcelo, né? Fique à vontade para as considerações finais. Agradecer ao Senhor, uma bênção, sempre nos conduzindo, nos ajudando a entender a temática. E ao nosso pastor, pela visão que Deus o entregou, a Rede Brasil, que é uma bênção, um instrumento, e muitos intercessores Deus está levantando, né? Além da responsabilidade coletiva, mas também de uma forma individual, estamos intercedendo ao Senhor. Amém. Amém, pastor. Eu só tenho a agradecer a Deus. Vim aqui para o programa reacender a chama da intercessão, né? E agradecer ao nosso pastor a confiança, ao senhor também, a toda a equipe da Rede Brasil envolvida neste trabalho. Deus abençoe os nossos irmãos. Nós estamos com as áreas intercedendo pela Rede Brasil, para Deus continuar usando vocês poderosamente. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo programa, e nesta oração vamos apresentar também os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão fazendo seus pedidos agora pelas redes sociais. Vamos estar orando a Deus para que Deus também levante muitos intercessores que com clamor possa abalar os céus e Deus mandar a resposta de que tanto precisamos. Vamos pedir ao evangelista Jailson Andrade, né, para estar orando ao Senhor. Oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esse momento tão especial. Temos a real certeza que a Tua Palavra, que o Espírito Santo está influenciando vidas para que a intercessão, seja ela coletiva ou individual, seja com certeza a marca registrada de cada cristão. Continua abençoando o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, vidas que precisam de um toque da Tua parte. Nós te louvamos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus permitir, no próximo sábado estaremos de volta com o programa Intercessão, às 5:30 da tarde, e não perca, para a glória de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.